Fala pessoal, aqui é o Alexandre. Nesse episódio nós batemos um papo com a candidata a prefeita de Santos, Débora Camilo. Infelizmente a qualidade do áudio não está muito boa. Nós gravamos num local escolha dela e tiveram alguns ruídos, alguns barulhos da rua, algumas vozes de outras pessoas que estavam numa sala ao lado. Enfim, para não perder o conteúdo, nós resolvemos publicar mesmo assim. Então em algum momento vocês vão ouvir ruídos e tal, mas acredito que dê para entender tudo que foi falado. Espero que vocês gostem da conversa e é isso aí. Valeu! Então, pessoal, a gente está dando continuidade nas entrevistas, na verdade, conversas, né, que a gente tem feito com os candidatos a prefeito aqui de Santos. A gente está aqui com a Débora Camilo. A gente vai começar com uma pergunta que já está ficando clássica, eu acho que é a única pergunta que a gente acaba repetindo sempre, né, ao contrário de outros veículos de imprensa, essa pergunta a gente sempre faz. Queria que você falasse um pouquinho sobre você. Quero agradecer a oportunidade, acho que é um espaço que a gente precisa, principalmente porque o pessoal ele tem uma grande dificuldade por conta do tempo, né? Na TV a gente tem 13 segundos, então fica difícil a gente conseguir passar um pouco do nosso plano de governo, das nossas ideias para a cidade, por isso que eu quero agradecer esse espaço. Eu sou advogada, sou professora e coordenadora de Cultura e Cidadania do Núcleo Educafro, aqui de Santos, que é um cursinho pré-vestibular, do qual eu fui aluna e hoje estou como voluntária. Sou moradora da Zona Noroeste, tenho uma filha de 18 anos, uma netinha de 1 ano e 8 meses. Sou militante da Intersindical, do movimento sindical, sou militante feminista, militante dos direitos humanos, sou militante. E tô no PSOL já tenho alguns anos, desde 2012, né, oficialmente filiado, mas milito no PSOL desde 2010. E a militância, né, entendeu que eu seria hoje a pessoa que tem condições de poder estar discutindo, debatendo o nosso projeto de cidade, por isso que hoje eu estou candidata a prefeita de Santos. Legal. Eu vi no seu plano de governo lá, por exemplo, também em umas entrevistas, naquelas entrevistas que você tem pouco tempo para falar e também eu não consegui obter a resposta que eu queria. Você falou da participação popular no plano. Como que você entende que poderia acontecer essa participação? Na verdade, a gente acredita na radicalização da democracia, né? Quando a gente fala em radicalizar a democracia, é você levar ao cabo da letra mesmo. A população não pode ser chamada a participar da política somente no período eleitoral. E é o que a gente vê, né? De 2 em 2 anos, as pessoas dizem que é importante você participar da política, a pessoa vai lá, vota, muitas vezes sem saber as propostas, e esse ano a gente tem uma dificuldade maior, que são só 45 dias de campanha, então é pouco tempo, eu acho que é pouco tempo de campanha, 3 meses para mim já era pouco tempo de campanha, porque você não consegue debater um projeto, você não consegue conhecer os candidatos, né? Então aí fica muito superficial essa participação também da população. E quando a gente fala em radicalizar, a gente quer mesmo uma população dentro da administração. É você dar autonomia para os conselhos, né? Que sejam realmente deliberativos, que a gente sabe que tem muita interferência ainda do poder público. Um dos pontos que a gente traz no nosso programa de governo é que algumas secretarias poderiam ser... Nós indicaríamos algumas pessoas e a população escolheria quem seriam os secretários, as audiências públicas, você criar mecanismos em que a população consiga fazer criar leis, então até pela internet, né? Você criar meios mais fáceis de você conseguir interagir com a população. O orçamento participativo, em que as pessoas realmente digam, olha, no que realmente precisa ser utilizado, porque nada melhor do que a população para dizer o que ela necessita, né? Porque senão fica muito fácil. Eu vou dizer que ela precisa de um túnel no meio da casa dela, mas eu não paro para conversar antes para ver se realmente aquilo ali é necessário, né? Então a gente precisa ter esse contato com a população de forma mais direta, né?
né? Não só de 2 em 2 anos, ou você cria um projeto que a gente sabe que é falacioso, você vai lá, ouve as pessoas no bairro e não dá nenhum retorno para ela, como aconteceu na atual administração. Então é justamente trazer a população para dentro da administração para que ela faça parte das escolhas mesmo. Vocês têm alguma ideia? Porque assim, essa questão da participação e tal, eu vejo que às vezes acontece, e até dessa forma que não tem feedback depois e tal, mas é sempre algo presencial, uma assembleia e tal. E a gente no mundo de hoje está cada vez mais digital, né? Então, vocês pensam em alguma coisa digital, por exemplo, sei lá, uma votação pelo Twitter, qualquer coisa que não necessite das pessoas irem até um determinado local para participar, porque hoje em dia, às vezes, a gente não tem tempo para fazer isso. Um dos pontos do projeto é justamente a gente utilizar a internet como meio de comunicação. Né? Você cria a lei e você vota, ou você vai lá e você diz o que você quer que se acrescente na lei. Você criar mecanismos mesmo que sirvam como canal de comunicação, né, entre a administração e a população. O próprio Facebook, eu estava vendo uma discussão outro dia que o pessoal fala que como que você vai implementar a votação pela internet, pode fazer fake, o Facebook tem um controle de identidade fantástico. É muito difícil de fazer perfis fake no Facebook hoje em dia, porque ele exige número de celular, para você receber mensagem de confirmação, exige fazer uma votação pelo Facebook. Obviamente que vai ter gente que vai por lá, mas você vai conseguir pôr uma amostragem muito boa da realidade mesmo. E o Facebook, sei lá, uma rede social que as pessoas usam o tempo inteiro. Qualquer pessoa, no intervalo do seu horário de almoço, pode ir lá e ver uma enquetezinha no Facebook e votar. E tem mecanismos que você pode utilizar, referendo, você pode utilizar plebiscito. A própria Constituição permite que você faça isso. É mais custoso? Se é a questão, se é o medo de que haja qualquer tipo de fraude, então utilize esses meios que a própria Constituição te garante. Mas faça. Né? Agora, o que não dá é você criar desculpas para que a população não seja ouvida. Interessante. Você participou do processo da implantação do túnel. Na verdade é difícil até a gente falar do processo de implantação porque nada foi implantado, foi feito um projeto, enfim, mas do túnel entre Santos e Guarujá, né? Minha mãe mora lá na Bacia do Macuco, então eu participei de tudo também, eu fui lá saber o que estava acontecendo. A casa da minha mãe, em um dos traçados, ela fazia parte da área que ia ser desapropriada, depois eles mudaram, reduziram e mexeram. Eu não sei em que pé que ficou no fim dessa história toda, o que aconteceu. Mas qual é a posição de vocês com relação a isso? Qual é a posição do pessoal com relação a isso? Eu penso que uma obra ela tenha que verificar a real necessidade da população. Que a gente precisa de uma ligação seca entre Santos e Guarujá, a gente sabe que sim, né? Porque até, infelizmente, a gente está com um processo muito avançado de número de carros, a gente verifica por conta de uma total falta de vontade política de se fazer um transporte público de qualidade e tal. Só que a gente tem que saber de que forma a gente vai fazer isso, se para beneficiar a população ou se para beneficiar o empresário. E o que a gente tem visto até agora é que tudo que tem sido feito é justamente para beneficiar grupos empresariais, grupos econômicos. E o túnel Santos Guarujá, ele deixa bem nítido isso. Eu falo porque eu estive conversando com uma pessoa, não vou citar nomes, né, porque só estava eu e ele mais um, e a gente não tem como demonstrar a conversa, mas eu perguntei, olha, não está gravando nada aqui, a gente só está conversando, mas por que escolheram esse trajeto? Porque o projeto tem 11 traçados lá que poderiam ser utilizados. E a pessoa falou, olha, é valor. O governador falou que precisava ser gasto isso. E o lugar mais barato era esse. Não é o melhor para a população, porque a gente sabe que ali a gente não ia desafogar o tráfego. Imagina Afonso Pena, desemboque ia sair imagina quando tivesse parado a perimetral, imagina a época entre safra ali. Ia para Afonso Pena. Né? A gente já sofre com essa obra do VLT aqui, que
vai ser um caos também, é outra grande obra que a gente verifica que não vai ajudar em nada a população, que liga nada a lugar nenhum, eu costumo dizer. Eu vi que você falou que você viu que nos trajetos onde mais necessitaria de um outro meio, não vai passar. Então, e o túnel é a mesma coisa. E a gente questionou, mas se tem um lá que tem as maiores notas, se você pegar lá, eles são classificados por notas. E tem o trecho da Lemoa que tem a maior nota. Por quê? É o local onde os carros que viessem nem entrariam, não passariam pela cidade, já iriam direto para o Guarujá. E no Guarujá também você não sofreria, porque você imagina o Guarujá recebendo um número imenso de carros em umas ruas que não tem saída suficiente. E isso ia ser uma coisa que não tinha como reverter. Até o próprio Porto de Santos, alguns especialistas falavam que dependendo do tempo, talvez ele passasse a ser inoperante. É claro que a gente tem todas as críticas à questão da dragagem que é feita, tanto que a gente vê essa questão da ressaca que teve, que foi piorada por conta da dragagem, mas alguns especialistas dizem, olha, cada vez você tem navios com calado mais profundo, e um túnel no meio do estuário, ele atravancaria um navio de passar. O período que o túnel teria que ser feito, seria construído, o porto ficaria inoperante. Os próprios empresários perguntaram, quem vai pagar o prejuízo de um dia sem trabalho? São milhões. Então não houve nem... E para a gente perceber como que aqui em Santos as coisas vão acontecendo e eles não se conversam, nessa conversa também que eu tive, eles estavam tratando de um outro traçado que sairia ali na Rodrigues Alves, mas que teria que fazer a desocupação da Codesp e ali da Casa da Criança. Aí, terminada a reunião, lembraram que ali tinha o pátio que ia fazer o pátio do VLT. Caramba! Lembraram, olha assim, mas se a gente colocar aqui, vai ter que colocar um semáforo. Aí vai parar o túnel, o VLT passar? Nossa! Então não pode. Então joga para outra rua. Foi assim. A escolha foi assim. Então a gente vê, e na verdade a obra só paralisou por erros no editais, que aí uma das empresas que estavam tentando concorrer para a licitação, que ficou fora, ela conseguiu entrar na justiça e cancelou, né, o edital, e a obra está parada por conta disso. Eu entrei numa ação, né, para tentar paralisar uma audiência e questionando algumas coisas, e mesmo com justiça gratuita eu fui condenada a R$6 mil. A gente está recorrendo, né, e vamos ver o que dá. Eu estou vendo que um dos tópicos aqui do seu programa de governo é a geração de empregos, renda, empreendedorismo. Geralmente quem se associa mais a essa ideia são partidos mais liberais, são eles que defendem isso abertamente, até falam de transformar em privado, em empreender com coisas que são públicas, né? Fazer com que isso vire uma coisa privada e de repente vai ser maravilhoso sendo privado e tal. Aqui dentro do podcast eu vou até deixar claro por que eu estou falando com um tom irônico, porque eu tenho essa posição de achar que isso daí não é legal, mas o Alexandre muitas vezes não concorda comigo nisso, então a gente defende as nossas posições um pouco mais abertamente porque a gente tem essa liberdade e porque a gente está declarando isso, a gente não tem nenhum problema com isso. Mas enfim, como você acha que isso poderia ser feito de uma forma saudável? Como poderia ser, a prefeitura poderia incentivar a criação de empregos, renda, empreendedorismo? Isso está ao alcance da prefeitura, dentro do panorama econômico do governo estadual, do governo federal? Então, o que a prefeitura pode fazer com relação a isso? Tem algumas questões que eu acho que podem ser, quando a gente pega a questão do lixo, né? A questão do lixo, a gente tem uma empresa que é monopólio, né? Para coleta de lixo, até para coleta seletiva, e a gente gasta R$86 milhões, é um dos maiores contratos que a gente tem. Onde a gente poderia criar, ela faz a coleta seletiva também, são, de acordo com os dados, 85% da nossa região, ela conta com coleta seletiva. Só 2% do lixo reciclável é coletado.
Aí eu fiquei sabendo durante uma entrevista que desses 2%, menos de 1% vai para a reciclagem. Dos 2%? Dos 2%, menos de 1% vai para a reciclagem. Aí quando a gente fala, tudo bem, então a gente tem aí uma perda de dinheiro, né? Porque a gente tem 85% da região que tem a coleta, uma empresa que não consegue coletar mais de 2% porque a gente não tem nenhuma política que incentive as pessoas a fazer. Mas no contrato não tem nada que defina isso? Que ela tem que coletar um percentual? Não, mas aí a população não coloca na rua e você não consegue pegar. Ah, tá. Então, se você cria mecanismos, aí por que entra a questão das cooperativas? Você fomenta a criação de cooperativas, você dá condições de trabalho, porque aí você pega os catadores. A gente tem vários catadores de lixo reciclável. Você faz com que essas pessoas subam para agentes de coleta. E isso você já tira uma parcela dessa população que é marginalizada, que a gente sabe, que elas vão conseguir trabalhar e gerar renda. Mas a prefeitura vai ter que enfrentar esse grande grupo econômico que é a Terracom. Então você tira, você faz as cooperativas, mas tem que ser cooperativas sérias, porque a gente sabe que infelizmente muitas vezes se tem cooperativa que tem um dono e a renda ela não é dividida com os cooperados, e isso você vai fomentando. Você tem a questão da dívida ativa hoje da cidade, que são, até 2015 estava 569 milhões de reais. Se você pega parte dessa dívida, né, e a gente não conseguiu também informação de quem são as empresas que mais devem para a prefeitura, porque o portal da transparência nos negou. E o prefeito continua afirmando que todas as informações que você pede, você consegue. A União dá para a gente todos os maiores devedores da União. Agora, a Prefeitura de Santos... Mas negou baseado em quê? Baseada numa lei de informação. Coloca lá mesmo a lei de transparência, né? A lei de acesso à informação, garantindo que a gente tem acesso a todas as informações. E eles nos negaram. A gente quer saber quais são as empresas que devem 569 milhões e essa dívida cresceu em 35%. Cresceu 35% em 3 anos. Então é muito dinheiro. Imagina essa parte revertida e você poder fazer empréstimos, né, com juros mais baixos para pequenos empreendedores. A pessoa que tem uma máquina de costura, o cara que tem uma venda tal, porque o cara não precisa entrar num banco e conseguir um empréstimo a juros abusivos, e a prefeitura conseguiria fazer isso. Então, assim, são vários mecanismos que a prefeitura poderia fazer, até você colocar o Estatuto da Cidade para funcionar, né? A gente tem o Estatuto da Cidade que prevê diversas formas de você fazer que a cidade realmente venha a ser para as pessoas. Você pega o centro de Santos, que hoje está na ruína. Você começa a popular aquela região. Você sabe que se você começa a popular, você começa a ter comércio naquela região. E isso você começa a diminuir várias questões, a questão da segurança, tal. Então, são mecanismos que o administrador pode, a prefeitura pode fazer e fazer com que naturalmente as coisas comecem a funcionar mais, né? Não você incentivar que o privado venha para dentro do público, porque senão a gente sai realmente da lógica de tudo que a gente sempre defendeu. A gente chegou a falar, né, um pouco antes aqui, da questão das RPAs lá, na entrevista que a gente fez com o Kenny, ele explicou que a questão era justamente pela lei de responsabilidade fiscal, porque se aqueles funcionários que forem contratados como autônomos fossem contratados como funcionários da prefeitura, eles iriam estourar o orçamento, iriam descumprir a lei, iriam ter receita, ia ser bloqueada e tudo mais. E aí eles usaram esse artifício, essa alternativa, para poder dar prosseguimento às obras que eles julgavam necessárias naquele momento. Dentro desse cenário em que eu tenho obras em que eu julgo necessária e eu não posso aplicar o valor que ele vai custar, porque vai me gerar outros problemas, qual que seria a alternativa? A lei de responsabilidade fiscal, eu tenho as minhas críticas a ela, né, porque ela engessa a prefeitura e tal, mas justamente nas questões em que são mais importantes, né? Então você não pode gastar mais com educação, você não pode gastar mais com saúde e tal. Aí, por conta disso, se usa esse artifício de que você pode colocar o MOES, porque não entra na lei de responsabilidade, você usa esses RPAs, também conhecidos como chequinhos, né? Aí você... Não entra na lei de responsabilidade? Então,
A questão da UES não, a questão da UES não entra. Essa eu já tenho as minhas dúvidas, né? Porque para mim isso é burlar a lei trabalhista e você está precarizando o trabalho, né? É o trabalhador que sai prejudicado, porque você não paga. E essa desculpa de que são para as grandes obras, a enfermeira que fez a denúncia, eu acho que ela não estava trabalhando em nenhuma grande obra, né? Então ela tinha feito concurso, não foi chamada, estava trabalhando e recebendo esse chequinho, né, o conhecido chequinho, e quando ela faz a denúncia, no dia seguinte o nome dela sai no Diário Oficial, sendo chamada, né? Então, para mim, é uma forma de burlar a legislação trabalhista, principalmente e precarizando o trabalho, porque aí você tira vários direitos do trabalhador, direitos de férias, direitos de 13º, paga-se quanto quer, porque aí você não tem um valor determinado que você tenha que pagar, então a pessoa paga o quanto quer e qual é a garantia de que realmente a pessoa está recebendo aquilo, né? E isso acaba virando cabide de emprego. A gente sabe que muita gente que está ali pode estar fazendo campanha, pode estar trabalhando em outra função que não aquela, e a gente sabe que infelizmente isso tem em várias prefeituras. Eu defendo o concurso público, né? Eu acho que, como eu coloquei, tem várias formas de a gente ter dinheiro em caixa, como você cobrando a dívida ativa, 569 milhões é muito dinheiro, você valorizando o profissional que já é servidor, né? Você garante um bom salário para o servidor, e essas desculpas é uma forma para mim de burlar a lei e de alguma forma alguém sai ganhando e alguém sai prejudicado. Sempre quem sai prejudicado é o trabalhador, que muitas vezes aceita, pode até não concordar, mas aceita participar de algo desse tipo porque não tem condições, com desemprego, não tem possibilidade de trabalho, e vai aceitar fazer isso. Uma das conversas que a gente teve, inclusive foi agora há pouco, mas devido à nossa programação a gente vai fazer a publicação da sua primeira, foi com Hélio Alit do PRTB. O partido dele é um partido bem pequeno nacionalmente e eu acho que bate com o que a gente está falando agora sobre financiamento de campanha também. Se fosse feito um financiamento público, todos os partidos receberiam um valor equivalente e tal, mas o que legitima um partido, do seu ponto de vista, o que legitima a existência de um partido? Existem partidos que são bem pequenos, que não tem deputados, por exemplo, ou tem um número pequeno de filiados. O que me impediria de abrir um partido, de repente, e eu receber essa verba de campanha e, sei lá, agir de forma fisiológica, fazendo coligações com outros partidos? O que legitimaria a minha posição? Eu acredito que a gente precisa fazer uma reforma política aprofundada mesmo, porque a gente vê muito partido que é aluguel de legenda. Os caras surgem partido assim que você, putz, mas esse cara nunca apareceu em 2 anos e agora está dando uma coligação. O cara não tem um candidato a vereador, o cara não tem nada. Não que eu seja contra a criação de partido. Eu acho que a democracia tem que fomentar a participação, a criação, porque talvez todos que estejam aí não me contemplem, né? Então talvez eu tenha grupos que já tem alguns movimentos surgindo, Raiz, aquele movimento, acho que Favela Brasil e tal, que vem surgindo, e eu acho que Partido Novo, né? Tem partidos liberais, tem alguns partidos de extrema-direita. Mas é a democracia isso. Sim. Só que a gente tem que criar mecanismos que façam que esses partidos de fato existam. Então, um dos pontos da reforma política que existia era que a eleição, mesmo para o legislativo, então deputados, vereadores, deveria ter 2 turnos. No primeiro turno, a gente só vai votar no projeto de partido. Então, qual é o projeto do partido? É tal. Nisso aí, a gente já eliminaria vários, porque faria com que o partido existisse. E ele teria que, no segundo turno, ele conseguiu tantas cadeiras, aí no segundo turno ele vai levar os candidatos dele. Proibindo coligação, que eu acho que coligação deveria... A gente tem a coligação do prefeito de 16 partidos. Não é possível que todos eles tenham a mesma visão ideológica. Eles têm a mesma meta, que a gente sabe que é para da prefeitura. Mas visão ideológica a gente não acredita que não. Então, você criar mecanismos
que façam com que esses partidos de fato existam. A gente teria vários partidos que sumiriam. E a partir do momento que ele não mostra isso, aí que ele sofrer essas sanções, não receber fundo partidário, não poder disputar a eleição, porque tem partido que não presta conta, tem partido que recebe fundo partidário e que não presta conta, tem partido que não, se a gente for ver, né, a questão dos programas de governo, absurdo, tem partido que colocou um programa de governo de uma folha. Isso, gente, é um desrespeito. Nem dissertação da faculdade. Não dá, gente. Como o pessoal falou, até se você tentar fazer um documento para disputar o DCE, tem mais de 10 páginas, né? Agora o cara, em uma folha, ele dizer o que ele vai fazer para administrar a cidade, eu acho que é uma falta de respeito total. Então, a partir daí, esse criar mecanismos que façam que daqui a amanhã esse partido já não exista, né? Essa questão até de prestação de contas que você citou agora, eu vi vários processos contra partidos que não prestaram contas. Eu vi uns até que você advogou também em relação ao pessoal, e todos os partidos, tem vários, eu vi muitos mesmo. Como funciona esse mecanismo de prestação de conta? Por que tem tantos processos falando que os partidos não prestaram contas? E se você tem uma crítica em relação ao modelo atual, como deveria ser essa prestação de contas? Não, teve uma alteração na legislação que hoje fala que você não pode ter mais comissão provisória, agora você precisa ser diretório, que deixa o mecanismo até um pouco mais rígido, né, enquanto a prestação de contas. Eu não vou saber de cabeça agora qual o período de prestação de contas. Eu sei que acho que chega a ser de 6 em 6 meses, ou a cada ano você tem que prestar contas. Então, se o partido recebe o fundo partidário, ele tem que dizer de que forma ele gastou o dinheiro. Agora, não é possível você recebe, sei lá, R$200 mil no ano e você nem dizer de que forma você usou aquele partido. Você tem uma sede, se você tem funcionários, se você investiu em algum tipo de política, alguma formação, porque se você não prestar contas, esse dinheiro está indo para algum lugar. E a gente vê que, infelizmente, tem muito partido, já tem vários partidos que foram denunciados por conta de aluguel de legenda, né? E, assim, se você não presta contas e depois não diz da forma que esse dinheiro foi gasto, você não tem absolutamente nada, para mim é quase um roubo, né? Sim, mas você de fato participou desses processos que tinham de prestação ou não? De prestação de contas, não. Ah, tá. Não, então, porque eu vi vários, assim, eu vi muitos, e me espantou, eu falei, por que toda vez tem um processo, e eu acho que pelo menos os que eu vi eram anuais, assim, e toda vez tem um processo falando que o partido tal não prestou contas? Porque às vezes tem até prestação de conta negativa, porque às vezes acontece, o partido ele não recebe fundo partidário, mas ele nem prestou contas para dizer que não recebeu, que nem a campanha agora de prestação de contas, tem várias contas que não vão ser movimentadas, que nem a gente tem, obrigatoriamente todo candidato precisa abrir uma conta, mas a gente vai fechar zeradas as contas, porque a gente não tem verba vindo, né? A gente só teve o dinheiro do repasse do fundo, que é o que garantiu que veio para uma conta específica, o resto a gente vai zerado. Até as contas zeradas, elas precisam ser prestadas contas. E pode acontecer até nesses meios aí, porque não é todo partido que recebe fundo partidário, né? Não é todo partido que recebe fundo partidário, e também vai ter muito partido que por falta de estrutura nem sabe que precisa prestar conta negativa, né? Aí acaba e se prejudicando futuramente, né? Porque você não prestou contas, aí talvez você fique até sem receber fundo partidário, caso tenha condições de receber futuramente. Entendi. Eu vejo que no programa de governo também tem questões relacionadas a LGBT, que é questão racial, são os tópicos aqui, desigualdade de gênero, e o primeiro tópico aqui no site também é povos ciganos. Eu vejo que são questões mais abrangentes, né? São questões macros que o pessoal defende nacionalmente, mas como elas se encaixam no governo municipal? Como uma prefeitura poderia agir a favor da igualdade de gênero, da igualdade racial?
poderia ser feito aqui na cidade, no caso de uma prefeita, o que ela poderia fazer com relação a isso? A gente pode pegar até aquela questão do mapa, né? Mapa de segregação. Santos está com a terceira cidade mais segregada do Brasil, né? E ali, de cara, a gente verifica uma desigualdade social e desigualdade racial. A gente sabe que a maioria da população pobre é negra. A maioria da população, em geral, é negra. Então, a maioria da população é pobre e a maioria da população pobre é negra. E se a gente criar políticas para diminuir a desigualdade, a gente já atingiria a questão social e a questão racial. Quando a gente fala em questão LGBT, hoje existe uma lei aqui no município que trata a questão do nome social, que é o direito da pessoa trans utilizar o nome que ela adotou para ela. Que eu acho um avanço, só que ainda encontra muita dificuldade dentro dos órgãos públicos, porque o servidor ele deveria, eu quero ser chamada com o meu nome social, meu nome é Rafael, né? Quero ser tratada como Rafael. O servidor se nega a me tratar como Rafael. Mas ele está descumprindo a lei. Está descumprindo a lei. Mas aí que tá. Se você tem uma administração que realmente se preocupa com essa questão, ela vai trabalhar com essa questão junto com os seus servidores. Conscientizar. Né? Conscientizar. Porque a gente sabe que, assim, independente de eu concordar ou não com a postura da pessoa, eu preciso respeitá-la. Né? E isso a gente imagina, mas é besteira. Não, gente. Eu conheço muita história de gente que morreu por conta do nome social. Porque ela entrava em depressão toda vez que ela ia ser atendida e não tinha o seu nome respeitado. E ela, com vergonha, não se levantava para ser atendida. Então, não entra na cabeça qual que é o argumento para você não permitir que uma pessoa não se chama até o Pelé de Pelé. De Pelé, Qual é o problema de chamar uma pessoa? Não entra na cabeça da lei, tem que ter uma lei para fazer isso. Não precisa. Aí assim, tem várias questões LGBT, você pode tratar sobre gênero dentro da escola. Gênero dentro da escola, que a gente sabe que a questão do preconceito inicia desde cedo, então a gente trabalhar isso com as crianças. Em Santos a lei foi barrada, né? Um dos argumentos que para mim foram piores, né? Posso citar, porque isso o vereador ele deixou nítido, ele fez questão de publicizar, que foi o Adilson Júnior, onde ele fala que você não pode, tem que priorizar a questão da família, essas coisas, dia das mães e dos pais, que a maioria dos pedagogos falam que você já não utiliza mais isso. Por quê? Você tem filha, minha filha mesmo foi criada sem pai, né? Então na escola teve uma festinha no Dia dos Pais, foi um desastre, as professoras nunca mais fizeram. Por quê? Os pais não tinham, ou você não tinha uma maioria, porque a gente sabe que a camada mais pobre sofre com várias questões, né? A questão do abandono paterno é uma delas. Então, aí você cria o Dia dos Pais e os pais não aparecem, a criança já fica triste. Ou ela não tem pai porque morreu, né? Dia das Mães, é criada com a avó. E em Santos isso foi implementado de novo, né? E o Adilson Júnior foi o que falou, não, mas eu preciso... são os valores da família, mas não tem nada a ver de que família a gente está falando, né? Então aí você tem que criar, aí você tendo essas pautas, né, muito fortes dentro dessa prefeitura, você vai fazer com que coisas desse tipo não retrocedam, né? Então você poderia criar um dia da família, mas da família, independente da família, se é a avó que cria, se é o tio que cria, se é o papai o papai, se é a mamãe a mamãe, ou se não é ninguém, ou se é um criador, tal, um cuidador. E isso a gente pensar, isso afeta diretamente. Como você vai dizer que uma criança não vai se sentir constrangida de não estar lá com seu pai, de não estar com a sua mãe? Então, assim, são pautas que eu acredito que se a gente estiver muito forte numa prefeitura, a gente consegue diminuir muito todas essas desigualdades, né? A questão da mulher, né? Você criar um centro de referência, a mulher que sofre violência, ela vai para uma delegacia da mulher. Se você já tem algo dentro da própria delegacia que já encaminha essa mulher para um posto de saúde ou para o ML
mas que ela seja bem tratada, que ela não se sinta mais uma vez vítima do tratamento com o servidor, que infelizmente a gente sabe que muitas vezes acontece. Aí ela já vai para um centro que vai tratar da questão psicológica dela, se precisar que tenha um local para que ela possa ficar, para não sofrer novas agressões e tal. Então, se você consegue trazer tudo isso para a administração, você vai fazer uma sociedade realmente justa. Eu vi até, te fizeram essa pergunta, até eu acho que teve pouco tempo para responder, porque eu vou fazer de novo, para você poder responder ela mais elaborada. Se você fosse eleita nessas eleições, você não teria só uma maioria de oposição na Câmara, seria quase unanimidade de oposição na Câmara. Como governar com tanta oposição na Câmara dos Vereadores? Com o povo, né? É o povo, é você criar mecanismos. A gente fala muito que a nossa aliança é com a população. E a governabilidade ela tem que se dar com a população. Não adianta você tentar fazer conchavos várias coligações ou você tentar fazer qualquer tipo de composição no governo, porque a gente já viu dias atrás o que deu isso, né? Que muita gente fala foi traição do PMDB, não foi traição do PMDB, porque o PMDB sempre foi o PMDB, né? E a hora que eles determinam que vão encerrar, eles mesmos terminam e acabou. Então a nossa aliança é com a população, levar. Eu trago o exemplo de Talcara, que é uma cidadezinha no Rio de Janeiro, que o prefeito é do PSOL e que na Câmara só tem um vereador do PSOL. Então imagina a dificuldade dele. Como que passa a proposta numa situação dessa? Então, ele tinha todos os projetos dele barrados, todos. O que ele fez? Ele disse, já que a gente prima pela participação popular, então vamos fazer um processo realmente democrático. O que eles faziam? Eles corriam os bairros anunciando que iriam debater tal projeto. Aí o pessoal ia para lá e debatia tal projeto. Então ele tinha que fazer um projeto bom para convencer as pessoas de que elas deveriam estar lá na Câmara para pressionar os vereadores a votar. E assim ele começou a conseguir aprovar vários projetos, porque ele foi fomentando a participação. Esse foi um caso em que recentemente a Câmara cassou o prefeito. Só que a reação foi inesperada. O comércio paralisou, os servidores paralisaram em apoio ao prefeito. Nossa. Então, aí a justiça caiu, né, o afastamento dele, né, concedeu uma liminar e ele retomou o governo. Então é isso, é você estabelecer esses meios com a população para que ela saiba que ela precisa participar. Porque aquelas galerias da Câmara deveria estar lotada, todas as sessões, porque tem muita coisa que passa que infelizmente atinge diretamente a população e que ela não sabe, né, nem o que está acontecendo. E você acha então que é possível fazer algo parecido com o que teve nessa cidade aqui? Acredito, mas você tem que fomentar, né, isso, a participação. Então você tem que levar a informação. Por isso eu acredito que a gente teria um avanço muito grande na democracia se a gente tivesse formações, né, formação política. Dentro da escola você debatesse isso. Essa questão da escola sem partido é uma aberração, porque a gente sabe que escola sem partido tem partido, né? Tem partido, então a gente fomentar. Não é partidário, gente, você dá liberdade. Eu participo do projeto do Educafro e quando eu entro na sala, as pessoas sabem quem eu sou, o que eu defendo. Mas eu falo, gente, aqui é um espaço onde a gente pode debater. Tendo respeito, não importa se você é de direita, se você é de esquerda, tendo respeito a gente pode falar sobre tudo. E a escola deve fomentar isso, né? Mas se você tivesse uma aula sobre direito dentro da escola, você ia falar sobre direito constitucional e tal, então nós teríamos... dessa forma, você vai criando pessoas que realmente querem vão dizer, não, a política é importante, eu preciso participar. Aí dessa forma a gente vai trazendo a população para participar diretamente. A gente vê algumas questões polêmicas, que nem agora a questão da liberação ou não do Uber, que na verdade não tinha sido proibido, até criarem a lei aqui em Santos proibindo.
E houve uma participação popular, mas na verdade não foi uma participação popular verdadeira, porque 96% das pessoas da cidade aprovam a liberação, nem queriam que essa lei tivesse existido, e a participação, a pressão que aconteceu na Câmara foi de uma parte de pessoas interessadas em proibir porque tem táxi. Então, ou eram taxistas, ou eram donos de alvarás, ou eram pessoas que juntavam vários alvarás na sua mão, o nome de várias pessoas da família, e colocavam outras pessoas para trabalhar. Então já estava errado a partir daí, mas houve sim uma pressão popular, mas não era uma pressão popular legítima, não foram aqueles 96% que vão deixar de ter o serviço que foram lá, foi uma pequena parte que foi lá defender. Então, enfim, eu acredito, só estou dando esse exemplo para dizer que eu acredito que realmente se fosse colocado se os 96% tivessem ido, talvez essa lei não existisse hoje. A pressão seria de verdade popular. Né? Mas se a população tivesse sido consultada, porque assim, às vezes as pessoas nem sabem o que está se passando. Sim. Né? Então a Câmara de Santos, mais uma vez, ela ficou de costas para a população. E a Câmara sabe, né? Porque essa questão do Uber, ela claramente demonstra que não há um diálogo e que a Câmara não reflete o que a população quer. A Câmara e o próprio Executivo, né? Não reflete o que a população quer. Essa questão do Uber, assim, existe, tem que ter uma legislação, mas que regulamente, né? Porque até o que a gente vê na questão dos táxis, quando a gente coloca, são cooperativas que muitas vezes não funcionam como cooperativas. A gente vê que são pessoas que são donas, tem trabalhador que paga taxa alta de diária para poder trabalhar. Se o carro quebra, ele continua pagando, que é para não perder a vaga. Tem trabalhador de táxi que trabalha no Uber. Né? Que trabalha no Uber, né? Então, assim, tem muito taxista que não tem alvará, que trabalha para outro, que tem alvará e é funcionário, é empregado e recebe um valor bem abaixo do que ele poderia receber. Então você tem que regulamentar, você verificar que a questão do Uber, a gente sabe que tem um preço barato e tal, mas tem a questão do trabalhador. Tem que estar trabalhador trabalhando 12 horas por dia para poder pegar dinheiro. Não tem seus direitos trabalhistas garantidos, porque ele trabalha com carro próprio, está pagando uma taxa para o Uber, está pagando taxa para empresa de cartão de crédito. Então, assim, não dá para fechar os olhos e continua funcionando, né? E continua funcionando. Não dá para fechar os olhos e a população está no meio, sendo prejudicada, porque você pratica tarifas altas de táxi, né? E a população, ela quer, tem um serviço que é de qualidade, tem um serviço que é mais barato e eu quero usar. Mas a gente tem que pensar também das outras formas. O trabalhador está sendo prejudicado no Uber, então vamos verificar o que dá para fazer. Questão do táxi, as cooperativas realmente são cooperativas ou são, infelizmente, máfias, né? E a gente precisa dar um real direito ao cooperado, porque ele tem que trabalhar e a renda tem que ser repartida. Não é alguém dono que vai dizer o quanto que ele tem que receber. O formato de cooperativa deveria ser assim. Deveria funcionar dessa forma. Então, assim, é muito fácil. Você fecha, né, os olhos para uma coisa. Qual é o interesse que eles têm, a vantagem que tiveram de votar dessa forma? Eu não sei dizer, não vou ser nem... não vou maldar aqui a minha fala, mas é estranho, acaba soando de forma estranha, né? Então você tem um grupo que pressiona e 96% da população que gostaria que continuasse não é ouvida. Então mais uma vez tá de costas para a população. E só para pontuar de novo, esse assunto, só para concluir, né? Na verdade, eu acredito que deveria ser regulamentado o formato, não o Uber, não uma empresa americana que está lá e tal, essa empresa tem que ser regulamentada, ninguém mais vai entrar nessa sua não. Ela seria um formato, a ponto de que, seguindo esse formato, os próprios motoristas de Santos, se quisessem, desenvolvessem entre si um aplicativo e pudessem oferecer o serviço sem ter um patrão. Eles mesmos se autorizarem a prestar esse serviço, seguindo as regras que foram estipuladas para esse tipo de serviço. Em São Paulo foi feito isso, né? Já tem outros 2 serviços em São Paulo funcionando também regulamentados. Eu acho digno, eu acho a melhor forma, porque muitos motoristas de Uber criticam também os 25% que é cobrado pelo Uber. Isso seria um caminho, seria uma forma dos próprios motoristas Isso é um pouco de deixar o mercado se resolver. Em várias empresas eles vão competir para ver quem oferece melhores benefícios para ter os motoristas. Sim, não, né? Mas de certa forma sim, né? Não limitar, né? Não deixar eu ouvi uma comparação com o Uber que eu achei muito interessante. O Uber é que nem maconha. Existe, as pessoas usam, quem usa gosta
mas está proibido. Mas está proibido. Então, o que você faz? Você não regulamenta, você não debate, você proíbe e reprime, né? Então vai ter repressão. Você criminaliza. Você criminaliza. Eu achei fantástica essa... Não, e é tão igual que dizem que sou maluco para quem é traficante. Né? Só vale a pena não ter proibido para quem trafica, né? Para quem onde é um varal de táxi. É a comparação perfeita. Muito bom. Bom, acho que a gente cumpriu aqui o que a gente tinha proposto. Muito obrigado por ter aceito. A gente está tentando marcar mais entrevistas. Eu acho que é isso. Muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço. Eu agradeço, não foi só os meus 13 segundos. Que bom.